Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. O estúdio está cheio hoje. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de inteligência emocional, de teatro, de poesia e de música. Oba, você sabe o que é Life Trainer? Não? Douglas Maluf vai explicar pra gente. Ele tem um método para desenvolver inteligência emocional e superar traumas e inseguranças. Tudo que a gente precisa, né, Vera? Isso mesmo. Estamos com Luciana Mitkiewicz, que é atriz, pesquisadora. Ela vem nos falar de sua peça Desmontando Bonecas Quebradas, que é sobre feminicídio. Estreia em agosto o musical Aconteceu de Acontecer Assim, uma trama que se passa numa escola e trata das descobertas, das incertezas também e os anseios de 13 alunos e um professor. O ator e cantor Jay Wacker é autor e diretor musical desse espetáculo. Muito bom. Estamos com Christophe de Chevalier, que é jornalista, poeta. Ele está comemorando 20 anos de carreira e está lançando o livro Marulhos, Outros Barulhos e Alguns Silêncios. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp através do número 021 99903 5329. Olha só, o Jay Wacker é muito corajoso. Ele trouxe os seus alunos todos, suas alunas, para mostrar para a gente o que vai ser esse musical. Eu estou gostando bem. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Vamos lá. Para você dizer... presente o nome. Júlia, presente. Júlia Klein. Júlia Klein. Amanda Saboia, presente. Paulo Freitas, presente. José Daniel, presente. Paula Tavares, presente. Maria Estes, presente. Brenda Pedrotti, presente. Larissa Travassos, presente. Laura Trentin, presente. Joana Nunes, presente. Duda Freund, presente. Marcela Bartolo, presente. Muito bom Nota essa 10, turma. nota 10 para todo mundo. Mas você sabe que lá nesse musical, logo no número de abertura, eles levantam as mãos e fazem perguntas nesse momento da chamada. Mas as perguntas são da seguinte maneira. Quem começa? Leva quanto... Como é que é? Vai, mostra como é que é. Leva quanto tempo pra ser alguém na vida? Essa é a pergunta 1. Aí sou eu. Custa quanta grana pra ser alguém no mapa? Leva quanta bronca pra ser bem educado. Custa quantos tombos pra ser o que se espera? Que lindo. Essas são as perguntas que começam. Então, você vai agora fazer... Com certeza. Eu não faço parte do elenco do espetáculo, mas como tem um professor que não pôde vir, então eu vou preencher para desequilibrar a harmonia. Standinho. Ok. Eu sou standinho, Maravilha. exatamente. Vamos ver como é que você se sai. Com Gente, certeza. Vamos lá. Eles só querem que eu seja feliz, vão respeitar as minhas escolhas e sempre me apoiar. Eles só querem que eu siga um caminho que garanta que eu saiba encarar a vida. Ninguém me ouve gritando socorro, tão ocupados em dar seus próprios gritos. Ninguém me ouve gritando socorro, tão ocupados em pedir socorro também. Eles só querem que eu saiba lidar com os perigos que hão de surgir pelo caminho. Eles só querem que eu não me machuque nem derrape durante essa formação. Ninguém me ouve gritando socorro, tão ocupados em dar seus próprios gritos. Ninguém me ouve gritando socorro, tão ocupados em pedir socorro também. Ninguém me ouve gritando socorro, tão ocupados em dar seus próprios gritos. Ninguém me ouve gritando socorro, tão ocupados em pedir socorro
cuidar dos filhos impediu que ela escrevesse. Pelo menos nisso a gente concorda. Concorda? Sei lá, Uni, faltou tempo. Deve ser conversa deles. Mas me joga esse peso. Sem perceber, me cobra toneladas que nem aguento carregar. Eu demorei pra perceber o que eles fazem comigo. É complicado quando a nossa construção desmorona. Eu nem cheguei a construir tanta coisa. Adoro quando tudo desmorona. Acaba logo a ilusão. Bem mais fácil. A gente cria essa imagem dos nossos pais como heróis, sabe? Cria? Jamais. Mas, na verdade, eles estão cheios de medos e defeitos também. O que sobra de mim depois daquilo tudo que esperam que eu seja, se o que esperam não é exatamente o que eu quero. O que sobra de mim depois de não ter que provar que o meu melhor é de fato melhor pra mim, naquilo que eu mais preciso. Diz o que sobra depois de um olhar que me vê de um jeito que desconheço. Depois que as respostas que me deram já não responderem tanta coisa assim. Meus heróis também são feitos de fraquezas. Meus heróis também duvidam das certezas. Até são salvos por mim quando eu menos espero. Depois que os meus heróis perderam seus poderes, ficaram ainda mais heróis, tão cheios de defeito que também reconheço. O que sobra de mim depois das pancadas que a vida dá e dá e dá. Se as pancadas não me derrubarem de vez, pode até ser que eu fique mais forte. É, eu entendo esse lance de ficar mais forte. Lindo. Lindo, lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Vem cá, um dos nossos heróis. Você sabe que acabou essa história dos heróis, é tão Cazuza, você que fez o Casas de Cazuza. Fiz o Casas de Não tem Cazuza. a ver, Tem a ver. Heróis, os nossos heróis. Exatamente. Não é uma loucura. É uma delícia essa coisa do adolescente. O adolescente é real, né? A idade de adolescência. Sim, sim. Esse espetáculo, embora, obviamente, é feito por jovens, dentro de uma sala de aula, mas, com certeza, os assuntos que a gente aborda tocam qualquer idade, sabe? As pessoas vão se interessar, vão se relacionar, ou no lugar do pai, ou no lugar mesmo do ser humano. Você que escreveu, né, gente? Eu que escrevi. E aí, me diz uma coisa, é autobiográfico? Não, eles têm coisas, com certeza tem coisas minhas, mas não. Tem questões, eu não posso nem dar spoiler, assim, tem que ir lá saber o que aconteceu de acontecer assim. Mas, assim, de cara eles já falam, porra, o que eu sou? Sou um aborrecente crente que já sabe de tudo, é assim que você me vê, abduzido por algum ET. Tem essa coisa, sabe, da leitura que a gente faz às vezes, sabe, dos rótulos que a gente empresta. Mas assim, eu estou muito feliz. É um espetáculo que nasceu no Seften. Nós aqui estamos com 12 atrizes e atores cantores, não é isso? São Quem mais que está Está faltando só dois e é só isso que tem no elenco? Falta a Beatriz Chamas e o Arthur Bastos. E tem mais um professor, tem um adulto na história, que é o quer Arthur dizer. Bastos, por isso que eu cantei ali. Tá. Assim, esse espetáculo nasceu no Seften, que é o Centro de Estudos e Formação de Teatro Musical, que é uma escola especializada em teatro musical aqui do Rio de Janeiro, a única, e eu adoro aquilo lá. E você é professor? Então, não tem essa coisa... Não tem. Eles não são os alunos, eles são profissionais, né? A gente sempre vai aprender, né? Acho que a Fernanda Montenegro, num espetáculo, quando ela entra, ela está aprendendo, está se desafiando, né? Isso não faz sentido. Óbvio, são muito novos, mas prontos para o mercado. Exatamente. E o Seften tem essa característica. Hoje, o Seften tem lá práticas de montagem que estão em cartaz. A Cartas para Gonzaguinha vai voltar agora em agosto, no Riachuelo, que é um espetáculo que nasceu lá também, uma prática de montagem. O Elis, a musical, está de volta. Lá no Prudential também é uma prática de montagem do Seften.
Vem aí o Fame, vem aí Matilda. Tá, Então muito legal. É muito bacana. Você gosta de estar no meio dos jovens? Aprende com eles? Eu aprendo demais. Todo dia eu aprendo muito com eles. Assim, é uma troca. Me faz muito bem. Assim, Foi complicado selecionar? Como é que foi isso? A gente faz uma avaliação seletiva. E a gente, porque... Mas são todos desse centro de o estudos CEFTEM. musicais, quer dizer, CEFTEM. Ele já tem um elenco de gente, quer dizer, não foi Tem assim, você não pessoas... abriu uma seleção pública e vieram 1000 jovens, não. Você já Porque é uma pegou o que escola, você tinha. né? Mas é público, a gente divulga nas redes sociais, quem quiser vai lá, entendeu? E existe, na verdade, o CEFTEM fomenta muito a cena, vai além do estudo, da formação, mas também na prática, da pessoa estar em cartaz e lidando com as... Você também tem esse caminho, não tem, hein, Jay? Total. Você fez música há muito tempo, mas você fez artes cênicas. Fiz, eu sou formado, Pois é. eu sou daqui do Rio de Janeiro, mas eu fui morar em São Paulo com a minha mãe, quando eu tinha a idade deles, um pouco mais novo. Jane do Bock, para quem não sabe. Jane do Bock. Claro. E aí lá eu me formei em artes cênicas pelo Célia Helena, tive aula com a Célia Helena. Caramba, que legal. E é engraçado Então ele é que... muito mais velho do que aparenta. Graças a Deus. E já é o fez seu aquele segundo ou aplicativo. terceiro musical, né, Jay? Porque recentemente você apresentou um musical aqui no Rio de Janeiro, ali no E Casa Grande, não foi? Exatamente, era o Cinza. Esse musical, na verdade, era um tryout, eu chamo de tryout. Ainda estava num processo mesmo de lapidar, de descobrir o que funcionava, o que não funcionava. Eu continuei trabalhando nesse musical e não é nada anormal esse processo. Você pega os musicais, pelo menos os que eu mais gosto lá fora, a história dos musicais, você pega lá o Rent, pega o Eles Wicked, viajam, pega eles Hamilton. fazem off-Broadway, E fazem o processo tudo, né? é um processo de 5, 6, 7 anos mesmo, de, puta, essa cena, essa música, troca, é comum, então não sou nenhum anormal nisso. Mas, aí eu fiz lá atrás o Cinza, no E Casa Grande, a gente fez o Fita, fez o Fundição Progresso, a gente fez o Carlos Mas o Gomes. Cinza era o seu primeiro musical ou o segundo? Escrevendo, era o primeiro, mas num processo que foi se transformando. Assim. Eu trabalhei em umas coisas de teatro infantil também, mas eu não me sentia, antes eu não me sentia pronto para isso, né? Eu não me sentia. Porque é muito grande, né? Esse musical aqui são 40 músicas. É muita coisa. O Cinza, que agora chama-se Síndroma, também tem 40 músicas. Porque você tem que compor as músicas, você tem que adaptá-las, você tem que arranjá-las, você Isso. tem que fazer a direção musical, você tem que levar para os atores, né? Isso. E é um prazer imenso. Você gosta? Eu amo. E eles são a explicação, sabe? Você falou, tem coragem. Para mim, não é coragem nenhuma. Para mim, é um prazer estar com eles sempre, onde quer que seja. Assim. E você é um doce diretor? Eles precisam responder. Olha aí. Quer dizer, não é um torturador de jovens, né, Jay? Mas Isso é importante. jamais. Deus me livre. Eu sou um Mas aí, felizardo. conta do projeto em si, quando é que vai entrar em cartaz, quando vai, etc. Ótimo. Ele entra em cartaz no Teatro da Cês Gran Rio, que fica ali no Rio Comprido. Saiu do túnel, sobe, pega ali aquela voltinha ali. Dia 6 de agosto, que é uma terça-feira. Então vai ser terças e quartas de agosto, começando dia 6. 6, 7, aí outra semana, por enquanto. E aí o horário, às 8 da noite, e custa, Marcela, de 30 a 60 o preço do ingresso. Maravilha. E aí, aí daí para frente, né? E aí o que eu peço a vocês, que estão aí interessados, curiosos, entrem em @aconteceumusical no Instagram. Ficou só Aconteceu Musical, né? Veja, aconteceu o que tem que acontecer assim musical. Entrem na benfeitoria.com. Ela já reagiu aqui. Todos conhecemos crowdfunding. Porque, né, não temos patrocínios, Não temos. e isso aqui, vocês sabem bem o que envolve de profissionais que precisam trabalhar, do microfonista, O que você vai fazer? banda. Você vai ter uma banda ou você vai ter base? Eu vou ter uma banda, Você vai ter banda em cena. É muita coisa o musical, né? É muita Você tem coisa, cenário, muita gente, tem figurino. É muita tudo. luta, visagismo. O Cristóvão, eu adoro aquele musical que você bolou, que é o Danara, e que você tentou fazer a coisa E pequena. aquele foi um musical simples. Pois eu estava ouvindo o Jay exatamente. agora, por exemplo, eu estou trabalhando no texto do musical em homenagem a Marina Lima, que é uma produção do Eduardo Barata. E estou até tranquilo, porque assim, eu tinha feito uma lista inicial de 50 canções. Cheguei a 40. Né? Então, acho que vão ser 40 ao todo. Pô, que demais. Que boa notícia. Vamos lá, Jay, vamos falar um pouquinho da sua mãe também. Da minha mãe? Você é filho de 2 músicos
muito extraordinariamente poderosos, talentosos, além de serem muito boas pessoas. Mas é muito pesado. Quando você é jovem, adolescente, como é que foi isso? Eu estava lendo que você ficava, como todo filho de profissão, filho de jornalismo, que seja, que você ficava no estúdio acompanhando eles enquanto eles gravavam e que se você compôs um jingle quando você tinha 5 anos, Jay. É verdade essa história? Não é verdade. Não é verdade. Fake news. É, fake news. Vai ser com 7. Não, é que minha mãe conta essa história, né? Eu brincava de fazer músicas com essa idade, mas gravar jingles profissionalmente, com 10 eu já gravava dinheiro. Viu? Isso é verdade. Viu? E eu realmente fui criado fazendo lição de casa embaixo da mesa de som, na coxia. Isso é meu habitat total desde sempre, né? E isso não representou um empecilho para você quando você... Representou, sim. É complicadinho, né? Nessa idade aqui, sim, eu dei uma... Meu Deus, eu tenho que corresponder... E tem um pouco dessas músicas, assim. Eu tenho que corresponder à expectativa, só que eu não... Poxa, minha mãe, é um peso, né? Eu não vou dar conta. Aí eu tentei fugir, fui fazer uma faculdade de publicidade, comunicação, me formei. Mas no meio do processo já estava com a minha banda lá na noite de São Paulo, tocando... Então, foi uma coisa muito... assim, teve esse momento de... Eles têm que idade, gente? Eles têm, olha... o Paulo e a Joana fizeram 13 agora. Tinham 12 no processo. Joana, 13. A Joana é da ponta, ali, com o casaco amarelo, não. Eu queria saber, porque na hora que ele falou de responder a Carol Saboia está aí. A Carol Saboia... Você levantou o dedo. Por que você levantou o dedo na hora que ele falou responder a expectativa dos pais? É porque... Porque a gente fala muito isso na peça e a gente comenta muito nas músicas sobre isso. E aí, quando ele falou que foi da vida dele, é porque a gente... Vocês se reconhecem? Na peça tem muito disso. Tá. Achei que fosse uma coisa pessoal. Não, nada pessoal. Né? Tá bom. Não, mas de certo modo, realmente, você falou agora da Carol Saboia, isso. Antônio Adolfo, são nomes, né? Estão aí as netas do Antônio Adolfo ali, ó, a Joana e a Amanda. Então, mas assim... acaba falando mais alto, né? A paixão, e aí acabou sobrepujando qualquer problema. E você não está parecendo infeliz com isso? Não, e era muito mais uma coisa minha do que qualquer outra coisa. Não estava nem nos outros, muito menos na minha mãe. Era uma coisa minha mesmo, de, ai, meu Deus, mas aí as pessoas vão achar bobagem. Maravilha, olha só. Se der errado o crowdfunding, volta aqui, a gente canta mais um pouquinho. Gente, ajudem. Incentiva isso. Benfeitoria.com, @aconteceu musical. Ó, Luciana, solidária, vai colaborar. Eu sei o que é isso, Helenha. Vou colaborar, pode Viu? deixar. Vamos lá. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta. Já, já. Então, estamos de volta ao vivo no Sem Censura. Vamos falar com o Bruno Barros. Onde você está, Bruno? Estou aqui. Chegou a hora de saber o que você em casa está achando do programa. Será que tem mensagem, Vera? Vamos ver. Tem. Luiz Carlos, de Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Adorei esse coral, parecem anjos cantando. Bem legal mesmo. Pode rodar. Jomilson, de Pernambuco. Lindas vozes, final de tarde perfeito. Pode rodar. E tem o Jô Magalhães. Parabéns, Jay Wacker e todos os jovens atores. Minha filha é sua fã e o nome dela é Daniele. Vai ter que mandar um beijo para a Daniele, hein, Jay? Bom, e você em casa continua participando do programa pelo WhatsApp, o número é 021 99903 5329, ou então nas redes sociais, Twitter, Facebook, com a hashtag Sem Censura. Daqui a pouco a gente volta com mais interatividade. Maravilha, então vamos conversar um pouquinho com o Douglas Maluf, que é life trainer. Aí eu fiquei curiosíssima. Life trainer, aí fiquei procurando, aí descobri que tem a ver com neurolinguística, que tem todo o cérebro, não sei o quê. E que, na verdade, você é um cara engenheiro formado, engenharia de produção, e que teve alguma coisa que aconteceu na sua vida. Eu quero saber o que aconteceu na sua vida. Nossa, aconteceu tanta coisa na minha vida. Mas vamos lá. O que aconteceu? Eu fiz engenharia de produção, Isso. realmente. Eu achei que ia trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma metalúrgica, achei que ia seguir o caminho dele, mas não era o que eu gostava. Você é paulista? Eu sou paulista. Sou de São Paulo. Bem no interior, eu falo amor. Bacana, com lindo. Porta. Tem paixão. Qual cidade? São Paulo mesmo. São Paulo. Ah. É que eu convivi muito em Bauru e em Itu. Fiquei muito no interior. Então, e aí eu sempre fui para a área de técnica, lógica, então engenharia, finanças, trabalhava com investimento em bolsa de valores. Aí, nessa época, eu comecei a estudar programação neurolinguística. E comecei a colocar no curso de finanças elementos comportamentais com relação ao dinheiro.
Então, como controlar a ansiedade para investir, como perder o medo de emprestar o dinheiro. Então, tinha algumas coisas comportamentais com relação ao dinheiro. E começou a ficar legal essa parte. Aí, então, uma pessoa que eu conheço até hoje, convivo com ela até hoje, me convidou para dar um curso, um treinamento na empresa dela, mas ela falou, não quero nada de finanças, eu quero a parte comportamental que você está fazendo, que está muito legal. E aí eu montei um curso de final de semana, para trabalhar justamente a parte comportamental que ela me pediu. E eles gostaram muito da empresa, uma empresa que costuma investir em treinamentos. E ela me chamou depois, no final de semana, ela falou, Douglas, você vai ter que fazer isso mais vezes. E aí eu fui migrando da área técnica para a área comportamental. Inclusive saindo da área de finanças, né? Ainda ficou uma perninha. Tá. Ainda tem, porque um dos cursos que a gente ministra é de inteligência financeira. Mas é legal essa mas ideia. Mas com o tema comportamental. Porque foi uma ideia pessoal sua e que é muito esperta. Isso. Você falou de PNL. O que é PNL? PNL é Programação Neurolinguística. Então, a programação neurolinguística é recente até o estudo. Começou em 1970, mais ou menos na década de 70, por dois caras que ainda estão vivos, são gênios, John Grinder e Richard Bandler. Eles se conheceram na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e na época eles se fizeram uma pergunta. Qual é a diferença que faz a diferença? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Então, eles começaram a estudar e a fazer uma pesquisa, inclusive na faculdade. Perguntaram para as pessoas, o que é que você faz para ser um sucesso ou o que é que você faz para ser um fracasso? E separaram as pessoas que respondiam sucesso e as pessoas que respondiam fracasso. Então, eles chegaram nas pessoas e perguntavam assim, o que é que você faz para ser um sucesso? Ou o que é que você faz para ser um fracasso? E a resposta... Mas as pessoas não fazem para ser um fracasso. Exatamente, e a resposta era sempre a mesma. O que elas não fazem, na real, né? A resposta delas... Ninguém se reconhece como um fracasso. Nem o sucesso. Porque as pessoas respondiam o seguinte, não sei, eu simplesmente faço e dá tudo certo. Ou não sei, eu simplesmente tento e dá tudo errado. Tá. Então, eles chegaram nas pessoas de sucesso, então eles pegaram os grandes comunicadores da época, os terapeutas, chegaram nessas pessoas e perguntavam, o que é que você faz para obter o resultado que você tem? E as pessoas não sabiam responder. Simplesmente, não sei, eu simplesmente faço. Então, a gente pode te acompanhar, a gente pode, em PNL, a gente chama isso de modelar. Para descobrir, para tirar a essência do sucesso dessas pessoas. Então, eles modelaram pessoas de sucesso. Pegaram essa essência e aplicaram em outras pessoas. E passaram a ter os mesmos resultados que elas tinham. Então, é uma metodologia ou um jeito de pensar muito bom, onde a gente vai atrás da solução. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguém que tem medo de alguma coisa, ou fobia, algum trauma... geralmente as pessoas que estudam a psicologia... Eu vi na internet, não sei nem se posso falar isso, mas já estou falando, que você fez um trabalho com a Angélica, né? Apresentadora, com a Angélica, por conta sim. de fobia, que ela, depois do acidente do avião... Pega esse exemplo. Alguém que tem fobia de avião. As pessoas que estudam psicologia, elas estudam e continuam estudando muitas pessoas que têm fobias, traumas, para entender como elas funcionam. Os caras da PNL estudaram muito as pessoas que não têm fobia, para entender como eles fazem para não ter. Tá. Então, a gente vai atrás da solução. Então, porque para você ter esse medo ou não ter esse medo, você tem uma estratégia aí dentro mental que você usa para ter ou não ter esse medo. Em vez da gente descobrir ou investigar como funciona alguém que tem esse medo, a gente vai descobrir como funciona alguém que não tem. Aí a gente pega essa estratégia e aplica nessa pessoa que está passando por esse momento. Então, a gente vai... É uma abordagem diferente. Então ótimo. Então, digamos, a Angélica ou qualquer outra pessoa que tenha medo, fobia de avião, porque tem outra coisa que eu li, é que essas fobias e esses medos, eles são construídos muito rápidos e são pequenos eventos traumáticos ou qualquer coisa que você desenvolve imediatamente. Geralmente esses eventos traumáticos são rápidos, se instalam muito rápido em alguém. A boa notícia é que se instala rápido, também sai muito rápido. Eu sempre dou o mesmo exemplo nos cursos lá. Se eu tenho que dar 10 voltas para prender um parafuso na parede, quantas voltas eu tenho que dar para soltar? 10 também. Então, se aquilo se instalou rápido, aquilo também sai rápido. Então, a boa notícia, não só para medo de avião. Se digitar no Google lista de fobias, tem uma lista enorme de fobias. Alguém lembra de alguma fobia? Porque ele tem a obrigação de curar agora. Uma fobia, curar não, né? Eu não sou... A minha mãe, quando ela ficou muito doente, eu notei que eu desenvolvi 2 fobias. Medo de avião, que eu nunca tive, e medo de altura. Depois que minha mãe morreu, o medo de avião sumiu, mantive só o medo de altura. E aí, recentemente, eu subi lá o costão de Itacoatiara, em Niterói, para justamente enfrentar essa fobia de altura. Mas então, você pega avião agora? Eu usei a palavra pego e não tenho medo nenhum. Mas e a altura? Aí eu estou justamente lutando mas o avião contra tá alto. essa... Sim, mas o medo de avião passou.
Da mesma forma que surgiu, do nada, sumiu. Mas o medo de altura, eu estou lutando ainda contra ele. Mas eu falei a palavra cura e você disse, não é cura. Não, porque curandeísmo é crime, né? Eu não curo ninguém. Tá, então o que você faz? A gente trata essa disfunção, porque todo trauma, toda experiência traumática está alojada na mente da pessoa de uma forma negativa. A partir do momento que a gente chama isso em PNL de ressignifica, a gente ressignifica isso dentro dele, ele passa a enxergar aquilo por um outro prisma. É como se a gente estivesse editando um trecho de um vídeo, de um filme. Não é apagar o filme. Eu não sei fazer alguém esquecer algo. Sabe? Tem gente que chega lá no escritório e fala assim, eu quero esquecer meu ex. De eu olhar para a pessoa e falar, quem é você? Se você conseguisse fazer isso, ia ficar milionário, rapaz. Agora, por isso exemplo, eu não sei fazer, mas o sentimento com relação à coisa dá. Muito bom. Por exemplo, cigarro. A gente estava ontem, né, comentando sobre cigarro. Você consegue desconectar a pessoa do cigarro? Cigarro é um tripé que a gente precisa trabalhar. Porque tem a dependência química, né? O cigarro tem 4.700 substâncias e viciam. Tem a dependência física, que é o famoso, né, a pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, não sei quantos anos, já fez esse movimento aqui, não sei quantas vezes. Então, tem a dependência do movimento e tem a dependência psicológica, que é o famoso popular tem que. Tomou um cafezinho, tem que fumar. Falou no telefone, tem que fumar. Ou fez sexo, tem que fumar. E não tem que fumar, porque eu falo no telefone, faço sexo, atendo o telefone, durmo e não fumo. Então, a pessoa tem uma estratégia para fumar. O que a gente faz com as sessões é desmontar essa estratégia. Então, é possível, sim, desmontar essa estratégia utilizando as técnicas, não só de programação neurolinguística, mas de inteligência emocional e outras ferramentas. Então, você ensina técnicas? Ensino e aplico. Porque tem cursos que eu ministro para ensinar as pessoas a aplicar em outras pessoas e nelas mesmas, e tem cursos que eu ministro para eu aplicar nas pessoas. A pessoa só passa pela experiência e não aprende a fazer. Ô Douglas, eu sei que é difícil explicar isso num programa de TV, mas tem alguma forma, algum exercício, alguma coisa que você possa falar para quem está em casa reproduzir agora, assim? E tem vários, sabe por quê? Porque eu entendo, gente, que a função disso tudo, ou o porquê das pessoas me procurarem, é para elas viverem melhor, na vida pessoal ou vida profissional. Então, e às vezes são coisas simples da gente fazer. Por exemplo, você trabalha todos os dias, está aqui com a Vera, convivendo. Quanto tempo faz, você nem precisa me responder isso, mas quanto tempo faz, de repente, que as pessoas, vocês aqui que trabalham, as pessoas da produção, não se abraçam? Sabe, sentir o coração com o coração. E é uma coisa simples e tem um efeito no organismo importante. Eu nem sei se faz tempo ou não, mas pelo olhar que você fez, acho que faz um tempo. Eu até proponho isso, não sei se pode ou não, mas o que vocês acham? Dá um abraço. Vamos todo mundo se abraçar aqui. Dá um abraço coração com coração. Abraço também, vamos resolver isso aqui. Vamos fazer um abraço aí. Muito bom. Apesar de que a gente se abraça um pouco. Você se abraça? Na foto. Mas sabe por que eu estou perguntando isso? A gente abraça todo mundo, né? A gente não tem esse contato de o contato físico, ele é uma coisa boa. A verdade é essa. Quando a gente toca em alguém, é uma coisa... E assim, é um abraço que é uma coisa simples. Aí eu pergunto para as pessoas que estão assistindo, faz quanto tempo que elas não abraçam os familiares? As pessoas que elas moram, as pessoas que elas convivem, as pessoas do trabalho, que passam a maior parte do tempo juntas. Faz quanto tempo que você não tem essa troca? As pessoas mal se olham nos olhos, né, hoje em dia. Não se percebe, cada um no seu mundo, no seu celular, na sua televisão. As pessoas em casa, cada um no seu quarto, tão perto e tão distantes. Você tem uma página na internet que a gente possa ver mais coisas? Tem a página na internet, que é douglasmaluf.com.br, e tem meu Instagram, que é @douglasmaluf. Você tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, lá no canal no YouTube tem mais vídeos de depoimentos das pessoas que participaram dos programas comigo. Tá. Então tem bastante depoimento das pessoas que foram, porque eu entendo que as pessoas dando depoimentos, de repente eu enxergo que eu tenho alguma coisa parecida, eu passei por algo parecido. Então, e aí certamente a gente vai para o intervalo agora, mas eu garanto que na volta vai estar assim 757 mil. A gente vai consultas. Conversar com a Luciana. Muito bom. É um minutinho só. Não, a gente tem mais papo. A gente está no segundo bloco. É isso mesmo. Que ótimo, Luciana. Então, vamos embora. A gente está conversando com você por causa do espetáculo que você tem do Desmontando Bonecas Quebradas, né? Isso. E o que eu gosto é que essa ideia de bonecas quebradas, ela vem não de agora, ligada ao feminicídio, mas da tua infância. Você gostava de quebrar bonecas. Que história é essa? Eu falo disso no espetáculo, porque é uma desmontagem, né? Eu parto de um espetáculo que eu
criei junto com outras pessoas em 2015, que se chama Bonecas Quebradas. E a história inicial que eu compartilho com o público, né, porque na desmontagem a gente faz um compartilhamento de processo, né? Como é que foi para eu chegar nesse espetáculo? Eu tinha uma ideia de fazer um espetáculo com esse nome, Bonecas Quebradas, que eu acho que fala demais sobre violência contra a mulher. Esse corpo feminino da boneca quebrada é quase um duplo, né? E a boneca quebrada é aquela coisa feia, né, maltratada, esquecida lá no canto da estante. Então, esse nome, Bonecas Quebradas, queria dizer, para mim, já há muito tempo, bastante coisa. E eu tinha essa mania, assim, de quebrar bonecas. De quebrar, literalmente? Ou você assim, desmontar? Eu desmontava. Para afundar o olho, para ver o que tem atrás, Exato, as coisas. Era uma coisa assim, eu não aguentava aquela coisa linda, maravilhosa, cabelo lindo, mas parada, assim, sem graça. Então, eu tinha que dar o meu corte de cabelo, eu tinha que fazer a minha maquiagem definitiva, né? Eu tinha que dar banho, fazer escova, aí o cabelo ficava aquela coisa... Em pé, horrível. Eu tinha que trocar de roupa, eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Quando não me satisfazia, eu tinha que tirar um braço, olhar lá dentro, para ver o que tinha, entendeu? Desmontar alguma coisa elétrica que tivesse. Eu tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Eu não conseguia ficar só dando mamadeira, chupeta e via Mas ela é engraçado fazendo... que você, que nem o Douglas, você também entrou pela área da economia e largou a economia e foi para a arte. Foi um trauma na minha família. Porque... Foi um trauma? Foi. Trauma é com a gente mesmo. Estou achando que eu vou te procurar depois. Mas eu fazia economia na UFRJ, que é uma super universidade, né? E, para espanto dos meus pais, passei direto. Mas estava tudo, né? Como diz a minha tia, tudo engatilhado lá, né? Para dar tudo certo. Mas aí eu tive uma depressão. Quem falou de depressão? A gente estava falando. A gente estava falando. Depressão, tive uma espécie de depressão, uma sensação de que não tinha significado a minha vida. Estava chato em casa, estava chato no relacionamento, estava chato porque eu não tinha grana, estava chato a escola. Eu falei, não, alguma coisa eu preciso ter controle. De alguma coisa eu preciso ter controle, né? Porque tá tudo ruim. Eu acho linda a alma humana, né? Porque a alma humana ela sinaliza de umas formas esquisitas coisas absolutamente simples e verdadeiras, né? Que você aprende, né, com o sofrimento. No caso, eu aprendi que eu tinha que fazer alguma coisa que eu gostasse, porque pelo menos essa parte estaria safa, né? Podia estar sem grana, podia estar o Brasil podia estar muito ruim. Todas aquelas coisas esquisitas podiam acontecer, mas você teria um lugarzinho seu. O relacionamento, tudo. Mas eu estaria fazendo alguma coisa que de fato me desse muito prazer e aquilo me garantiria. E assim até hoje. Você foi para o teatro, aí você mudou, largou a economia, tipo assim. Mas aí eu também você nunca tinha feito teatro antes? Foi assim uma escolha no escuro? Não, eu tenho uma história bonitinha. Quando eu tinha 8 anos de idade, tipo você, eu participei de uma seleção pelo coral da escola. Eu estudava no anglo-americano. E o professor de coral me indicou para um teste com o Maurício Sherman e eu participei da primeira montagem de Evita no Brasil. Uau, que legal! Com a Cláudia, né? Com a cantora Cláudia. Com a Cláudia. E Mauro Mendonça fazia o Perón e o Carlos Augusto Strasser fazia o Tchê, né? Entre outros maravilhosos. Tinha Silvia Massari, tinha Vera Lúcia do Canto e Melo. Tinha uma galera muito legal, fazendo como bailarinos, como cantores. E aí eu lembro dessa emoção da cortina se abrindo no João Caetano, que é um teatro de não sei quantos, quase 1000 lugares, né? No dia de estreia, que eu fiquei paralisada e eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Vamos embora. E esse vamos embora é uma coisa muito legal, assim, de foi mordida pela mosquinha, né? De teste de força, né? Você é capaz. Eu posso. Sabe o que ela fez? Na verdade, o que ela fez na vida dela, nesse momento que estava tudo ruim, e ela decidiu, não, alguma coisa tem que ficar boa, ela fez um pouco parecido com a música que a gente ouviu no começo do programa, que é a autorresponsabilidade. Ela trouxe a responsabilidade para ela. E a autorresponsabilidade é a chave para qualquer mudança das pessoas. Depende de mim. A culpa não é do meu pai, ou da minha mãe, ou do governo, ou do país. Eu vou assumir a responsabilidade. Então, o que ela fez foi isso. E a vida dela começou a mudar a partir daí. Muito bom. Porque a gente tem que fazer isso o tempo todo, né? Porque o resto é o resto, né? Tem muitas coisas que nos escapam, né? Ou porque a gente está só,
ou porque a gente é não o consegue momento. mudar o mundo todo. E a gente muda do pequeno pedaço que a gente tem para mudar. Mas aí conta do teu espetáculo, do coisa, porque ele é muito interessante com essa proposta que começa com o México. Eu fiquei encantada com toda essa pesquisa que você fez. Vou acabar dando um spoiler também, mas não, mas pode dar um pouquinho. O espetáculo fala desse trajeto mesmo, né? Que era esse desejo de falar sobre a boneca quebrada como uma grande metáfora, quase uma alegoria mesmo, uma coisa muito direta, né? Uma imagem, como uma imagem, né? Que não é só um objeto, que é a boneca que está ali quebrada, mas é algo que diz alguma coisa, que pode dizer desencadear um devaneio, né? Como diria o Bachelard. E aí eu falei, vou escrever um projeto que foi aprovado assim de cara, nunca vi isso, no Rumos Itaú Cultural, em 2014, não 2015. Não reclama. Hã? Não reclama. Não estou reclamando, eu estou falando assim... encantada. Porque essas coisas a gente batalha para conseguir. Exatamente. Então, foi uma coisa assim, logo de cara, foram portas que se abriram, assim, do tipo, é legal, né? E aí, a gente foi visitar um lugar, que está aqui no meu livrinho, chamado Isla de las Muñecas, que é ao sul da cidade do México, ali nos canais de Xochimilco, porque ali é uma ilha onde tem bonecas penduradas em árvores, em vários locais das casas ali, né? E aquilo ali, cercado de lendas, enfim, aquilo seria o lugar da nossa história. Mas, como a gente ficou um mês em residência artística lá, a gente acabou entrando em contato com os casos de violência extrema, que, em 2015, eu acho que a coisa continua, assolava um país. E, para nós, a gente olhava para aquilo como latino-americanos e a gente falava, olha, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ficar assim. E aí teve um caso que me chamou muita atenção, que foi o caso Juárez, que, de fato, ele é emblemático na luta contra o feminicídio, porque há mais de 25 anos, milhares de mulheres são brutalmente assassinadas e a coisa não tem uma resposta de fato, porque o que eles pegam são bodes expiatórios, as próprias mães sabem. Então, tem uma mistura de brutalidade com impunidade que faz a coisa ser uma história escabrosa, né? Aí a gente olhou para isso com uma curiosidade quase infantil de querer ver dentro, quase querer ver mais profundamente assim as causas da violência contra a mulher, pensando que ali, apesar de ser uma história assim muito terrível, talvez muito diferente do que a gente vê acontecendo no Brasil, talvez ali tivesse algumas chaves de entendimento sobre a misoginia, sobre o machismo, sobre a diferença social, a diferença de gênero, a desigualdade social. E essa de gênero. distância de vocês não serem mexicanas permitia, ao mesmo tempo, uma identificação, mas, ao mesmo tempo, esse olhar estranhamente... que você de choque mesmo. Você se permite se chocar. Porque a violência, vocês sabem, né, que Ciudad Juárez, eu acabei sabendo muito mais por tua conta, que é uma cidade que, por conta... É uma espécie de zona franca de Manaus, né? É zona fronteiriça, não é? né, com os Estados Unidos. E aí tem assim, 4.000 assassinatos violentíssimos, mulheres são estupradas, mortas, esquartejadas, e as coisas são maltratadas. Essas mulheres, elas somem, elas desaparecem, e você fica... E são casos e mais casos, não são assim 4.000 casos em 10 anos, é uma coisa horrorosa. É uma coisa assim, de na mesma rua ter vários casos. É assim, você fica achando que, pô, aqui é moleza, a gente que lida com uma realidade horrorosa de feminicídio aqui, todo dia tem, fica lá, fica quase que maior, né? Ô, Luciana, eu trago um dado muito impressionante na peça e eu não vou dar um spoiler dessa vez. Pode dar, esse dado é bacana. Porque mas isso é super surpresa. Essa é uma companhia? Não, eu não consegui montar uma companhia de fato. É uma produtora. Eu abri essa produtora em 2007 e aqui no Rio eu não consegui montar uma companhia, mas eu tive duas pessoas que me acompanharam e, de certa forma, me acompanham nesse trajeto, né? Esse teu espetáculo, ele dura... desculpa. É um grande elenco? O Bonecas Quebradas, que foi esse espetáculo que foi premiado, né, com Rumos Itaú Cultural, éramos 3 em cena. Direção de Verônica Fabrini e colaboração de textos de João das Neves, meu querido mestre João das Neves. E muitas bonecas em cena, né? Que caíam do teto, e um galpão coberto de areia, 10 televisores. A grana acabou, não estou reclamando. Quer dizer,
dizer, tô. Enfim, a grana Não, acabou. você também está em crowdfunding. Então, mais um aí. Vamos trocar e vamos Isso, ter que... eu Mas ajudo. olha só, Luciana, vamos dar o serviço, porque as Bora. pessoas podem Bora. assistir. Onde é que você está em cartaz? Que horas? Tudo direitinho. Então, Desmontando Bonecas Quebradas, que é o meu solo, está em cartaz no Centro Cultural da Justiça Federal e vai, na verdade, é uma reestreia, né? A gente reestreia agora, no próximo final de semana, minto, não esse, o outro, dia 26 de julho, estamos em julho, né? Até 25 de agosto. Então, é mais um mês. 5 semanas. Qual é o horário mesmo que você falou? Às 7 horas da noite, sextas, sábados e domingos. Você sabe que você conheceu o nosso colega mexicano aqui, que queria muito conhecer você por conta dessa história toda, e ele disse, eu, como mexicano, eu não vou à cidade de Juárez, de tanto medo que a gente tem de ir nesse lugar. Ciudad Juárez já foi considerada a cidade mais perigosa para uma mulher viver no mundo. Uau! É fora zona de guerra, né? Tá. Então, todos lá contribuindo com o crowdfunding da... A campanha Esse acabou. livro A campanha acabou segunda e a gente bateu a meta mínima. Legal, muito bom. E o livro está ligado à peça. No livro a gente conta um pouco desse processo, tem fotos, tem 2 importantes entrevistas, tem o texto na íntegra, mas eu desmontei tudo isso. Ok. Muito bom, vamos pro intervalo rapidinho. Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura, onde estará Bruno Barros. Estou aqui, Vera. Chegou a hora de novo de saber o que você em casa está achando do programa. Será que gostaram das nossas pautas? Bora ver. Tem Tereza de São Paulo falando que Douglas Maluf impacta a vida de milhares de pessoas. Esse é mestre da inteligência emocional. Pô, o cara não tá mal, não. Tereza, obrigado. Lucas Paixão, ele tem estudado inteligência emocional com Douglas Maluf, o tornou uma pessoa muito melhor, inclusive profissionalmente, pois ele aprendeu a lidar com situações e ajudar as pessoas ao meu redor. Legal que isso é replicar, né? Você ter um conhecimento e passar para os outros também. Pode rodar, tem mais uma terceira mensagem aí, da Gabriele Caetano. Ela fala que fez a formação em inteligência emocional sistêmica com esse mestre Douglas Maluf. E ela pode afirmar que a sensibilidade desse profissional, o Douglas no caso, em impactar as vidas, é o que dá sentido e que a inspira também a mudar o estilo de vida das pessoas. Olha, é a segunda pessoa falando de que você aprende uma coisa e quer repassar para o outro. Muito legal isso. E você em casa continua participando do programa. Daqui a pouquinho tem mais interatividade no bloco no Facebook. Por enquanto, é com você, Vera Barroso. Maravilha, Bruno. Vamos conversar então com Cristóvão de Chevalier. Lindo nome. Pois é. Eu brinco, né? Meu nome verdadeiro, Vera, é Cristóvão Jacques de Chevalier. Totalmente francês e você é um carioquês. Aí, quando minha mãe foi me registrar, a saudosa Scarlett Moon, jornalista, aí o cara perguntou, vai ser poeta, né? Falou isso? Não, mentira, são brincadeira minha. Cristóvão. Porque com esse nome... É um nome muito aristocrata, na verdade. Pois é, né? tem um quê, né? Quer dizer, a Scarlett Moon, ela já tinha o nome dela, assim, parecia letra de música. E era nome verdadeiro também. Muita gente achava que fosse um nome artístico, não. Eu brinco que o meu avô, pai dela, ele foi hippie antes da época, porque ele descobriu esse nome lendo um livro sobre geografia e era um nome de um chefe Sioux, que é uma tribo dos Estados Unidos, de uma tribo indígena, e ele ficou encantado, falou, nossa, quando meu próximo filho vai ter esse nome, ainda bem que nasceu mulher, né? Porque já pensou um rapaz chamado Scarlett? Ia ficar exótico. Podia né? ser Moon Scarlett, podia ser o contrário. E você é sobrinho do Rony Quito, inclusive. Sobrinho quer dizer, do Rony Quito. É uma família muito ilustre do Rio de Janeiro. Exatamente. Olha, eu adorei a sua frase, porque você tem muito humor, né, Cristóvão? Então, assim, como é que é aquelas 2 pessoas que moram na sua casa? Eu brinco, eu sou muito brincalhão, já acho que o espectador já deu para perceber isso. E, assim, lá em casa moram o jornalista e o poeta. O jornalista é quem paga as contas. Mas eu não perco a esperança de que um dia o poeta venha dividir as contas. É uma delícia essa ideia, né? Um dia o poeta vai ficar muito rico, entendeu? Porque os dois trabalham muito. O jornalista. Né? Os dois trabalham muito. Então, mas quem sustenta
a casa é... Mas por enquanto é o jornalista. Né? Eles conversam também, não? Muito, o tempo todo. Mas quem sabe o poeta não pode ir lá num curso meu aprender isso de autorresponsabilidade e começar a pagar as contas também. Quem sabe, né? Olha só, como é que ele chama o teu livro? Marulhos, Outros Barulhos e Alguns Silêncios, porque eu gosto de nomes longos. O primeiro livro de estreia é Um Livro Sem Título. O segundo, No Escuro da Noite em Claro. E agora eu venho com esses marulhos, outros barulhos e alguns silêncios. Né? A Simone, cantora, quando viu o livro, ela falou, silêncio é fundamental. Né? Eu falei, Tem até uma que termina com silêncio ensurdecedor. É daquelas que você sabe decorar? Porque, não, essa não. Mas assim, porque eu adoro trabalhar com contrários. Né? E porque eu acho que a poesia ela tem muito de imagem, muito de cinema. Né? Eu vejo dessa forma. E eu gosto de trabalhar com esses contrários. Né? Um silêncio que é ensurdecedor. Né? Tem uma gosto poesia disso. que eu gostei muito, que eu escolhi, juro por Deus, que eu não tinha visto a última capa. Eu escolhi ela para você ler, porque eu acho ela bonita, eu acho que ela fala de você, fala do mar, eu gostaria que você até depois falasse do mar. Vê se você lê. Porque, na verdade, Vera... você pode ler no final, porque como ela está na contracapa, vai ser mais fácil você ler por aí. A gente falou aqui no programa sobre superação, né? E, obviamente, eu tenho loucura pelo mar, eu sou fascinado pelo mar, mas... esses 18 poemas que compõem esses marulhos, eles me aconteceram por causa de um fim de um relacionamento. Né? Eu vivi uma relação com um capitão da Marinha. Olha onde eu fui amarrar o meu bode. O seu barco. O meu barco. E, por causa do luto, pelo fim dessa relação, me vieram esses poemas e eu fiz do luto arte. Né? Acho que a gente... E da Marinha é bom quando mar, a gente né? supera, né? Quando a gente transforma uma tristeza numa coisa mais prazerosa, né? Então, a pedido de Vera Barroso, porque Vera Barroso manda, ela não pede, contemplação. O mar que arrebenta e me arrebata é o uivo que à noite reverbera, veneno indolor que mata, angústia que só amanhã encerra. O mar que na beira explode, que tanto me apequena e expande, é inexorável feito a morte, lateja de desejo feito glande. O mar que arrebata e me arrebenta, joga-me na cara o que não ouso ser. Nenhuma alma humana sai isenta do mar amor em que ousou beber. O mar que no poema invoco é como o amor, mordaz, colérico. É algo que vivi in loco e morreu por ser assim, quimérico. Não é lindo, gente? Muito bem. Obrigado, gente. Conseguiu lidar bem com esse luto, superou isso. Eu vi recentemente que casou no Casei, Facebook. Bruno. Pois é. Quero mandar um beijo, aproveitar e mandar um beijo para o Ricardo Portilho, meu companheiro. Vai ter festa? Vai ter festa? Vai ter. Estamos morando juntos agora e resolvemos juntar as escovas de dente. E, enfim, Sejam bom, né? felizes. A vida, ela o tempo todo nos Mas surpreende. ficou um lindo livro. Eu gosto Né? muito dessa coisa da tua ligação com o mar. Eu até pensei se você morava em frente do mar. E tem outra coisa que eu gosto muito. Os poemas, hoje em dia, frequentemente, o poeta moderno, ele se afasta um pouco da rima. E a rima, ela te dá uma musicalidade no poema que ela conforta muito. É por isso que criança rima o tempo todo, músico também, né? Que tem a coisa mais básica. E você usa a rima, você não tem medo da rima. Eu gosto muito, Vera, dos versos livres também. Isso foi uma coisa que os autores modernos nos deram. Mas eu tenho esse rigor também, eu quis resgatar isso. E eu acho que nesse ele está muito bacana, eu gosto muito disso. E eu acho que não é à toa que você foi elogiado pelo Ferreira Goulart, né? Que elogiou, o Ferreira me deu essa alegria de me presentear com um texto, ele não escrevia mais nada, ele não comentava mais nada em relação à poesia contemporânea brasileira, e me deu a alegria de um texto que eu acabei usando no meu segundo livro, que é esse No Escuro da Noite em Claro. Que é importante isso, porque o Ferreira é um extraordinário poeta, era o nosso último poeta vivo, e ele ter te dado um aval como poeta, uma bênção, né? É uma coisa muito forma, importante. Né? Você já fez o lançamento? Aqui no Rio, sim. Vai acontecer um lançamento em São Paulo, em setembro, em Niterói e em outros lugares do Brasil que já
com os quais assim, eu já estou conversando. Então, quer dizer, da Marinha você foi para o mar e ficou o mar mesmo, né? o mar, mas esse livro, ele na verdade é dividido em 3 partes, né? Os Marulhos são apenas 18 poemas, e são os poemas de abertura. Então tem, na verdade, um segundo poema, que é o poema Grito, que é um poema mais longo, que é feito de partes sem título. Então, essas partes podem ser lidas aleatoriamente ou formar um poema mais longo, né? E tem a terceira parte, que é Cantares de Amor às Pessoas no Meu Tempo, que são poemas que me aconteceram por causa de efemérides, por causa, por exemplo, a Laura Finocchiaro, quando comemorou 30 anos de carreira, que é uma compositora, uma cantora interessantíssima, Gaúcha. eu falei para ela, gaúcha, exatamente, eu vou te dar um poema de presente, e ela usou esse poema na abertura do show com o qual ela celebrou os 30 anos de carreira. Então, tem coisas que eu fiz que em cima de melodias que viraram música. Então, tem vários poemas assim que ou me aconteceram a partir de efemérides ou porque me foram encomendados. É linda. Tem uma frase do Glass a respeito. A poesia de Christophe de Chevalier tem, a meu ver, 2 traços particularmente marcantes: a economia vocabular e a metáfora inesperada. É muito preciso o que ele diz, é muito bem. Tá de e parabéns. metáfora inesperada, porque ele gostava muito de um poema do meu livro anterior, que era assim: o amor passou. O amor passou espetacular e efêmero, qual escola de samba. Hora 10, hora 9h30, jurados são previsíveis. O amor passou, como os domingos ociosos, como os natais, funestos. O amor passou batido, o amor passou direto. Devia tê-lo deixado de recuperação. Muito bom. Aliás, acabou muito bem, já que a gente vai lá para a recuperação com os nossos alunos. Você sabe que eu estou aqui ouvindo, assim... Pode ir indo. E é interessante que eu quero que vocês assistam, porque a gente fala sobre silêncio, inexorabilidade da morte, que, aliás, essa música vai falar sobre isso agora, medos, tem a música dos medos mais comuns. Aliás, alguém já chegou para você com selachofobia? Ai, meu Deus. Selachofobia é o medo extremo de tubarão. Esse não. Olha só. E a Luísa é uma poetisa que tem medo de tubarão. Já chegaram com medo de infinito, medo do vento. Medo de infinito é bonito. Selachofobia. Olha só, a gente está muito bem, então a gente vai ficar mais uns 15 minutos, uns né? 15 Porque esse minutinhos. negócio Eu tenho medo ainda dá panos para manga. Você falou aqui. de fobia, eu tenho fobia do fim, mas enfim, todo tem que acabar, a gente continua na internet, continua assistindo. Não, a gente fica mais volta amanhã. 15 minutos na internet, volta amanhã às 5 horas na TV aberta e a gente vai acabar o programa, graças a Deus, ouvindo o Jeiva, aquele seu musical maravilhoso, com maravilhas criaturas que estão cantando. Vocês Gran Rio, dia 6, estreia. Isso aí, parabéns. Aconteceu o musical, apareçam lá. Tudo seu. Certeza, desde o instante em que nascemos, todo o caminho vai dar no encontro inevitável. E na despedida, quem vai sofrer na minha ausência? Nessa partida, quem vai fazer sobreviver na memória e no coração? Certeza, desde o instante em que vivemos, qualquer vida que se vive mesmo sem viver. Certeza, minha certeza, certeza, nossa certeza. Certezas pra comprar.
aluguel. Certezas que nem são, também podem servir. E quando a certeza duvidar daquilo que eu sei, quem vai me culpar? Quem vai me entender? Quem vai me perdoar? Façam as apostas. Quem? Certezas pra engolir, certezas de aluguel. Será que essa manhã foi a última vez que saí de casa? Maravilhoso, parabéns. Maravilhoso, maravilhoso. Isso vai pro É Facebook, lindo. vai pro YouTube. Estamos no Facebook. Não, Estamos já. Saiu fora, né? Não, mas a gente está ao vivo no Facebook. Não, a gente está ao vivo. Pode sentar, inclusive. Vem, Gê, vem. Ele não sai. Não tirem. Ele entra no Facebook, o programa entra no Facebook. E ele continua ao vivo Oba. até o final dos 15 minutos de Facebook que a gente Great. tem depois da TV aberta. Ele não sai do ar. E depois fica em HD no Tudo YouTube, que você né? disser será Sensacional, gravado. tipo, vamos usar muito. Já tem uns comentários aí, Daniel, na tela? Cadê? Aí, tem. Luísa Miranda, ela fala que o Jay Wacker com a galera do Aconteceu Musical no Sem Censura. Oh, quem é a Luísa? Que vozes desses adolescentes, que música, sou tua fã, meu pequeno de 3 anos também, ele ama rock, seus trabalhos são incríveis e com certeza esse musical será maravilhoso. Preciso ver para ontem. Muito bem. Pode rodar, tem mais mensagem. Angélica, o Jay Wacker e o Chevalier são excelentes. Obrigado, Angélica. Roda, tem mais. Fabiana, parabéns, Cristóvão, aguardando para o lançamento do livro na nossa cidade, o governador Valadares. Governador Valadares, você vai ter que ir para lá, você vai lançar. Vou. Pode rodar? Acho que tem mais uma da Ivete. Olha aí, ela disse que não consegue abraçar nenhum dos meus parentes e nem me deixar abraçar, porém sinto por todos quase obrigação materna. Eu estou muito ou totalmente fora da curva. Responde aí, Douglas. Não, fora da curva não. As pessoas confundem e acabam confundindo o que é normal e o que é comum. Talvez ela não tenha a oportunidade de abraçar, não entendi muito o porquê ela não tem a oportunidade de abraçar os familiares dela, mas ela tem a oportunidade de abraçar quem ela encontra na rua. Quem ela quiser. Quem Não, ela inclusive quiser. os familiares, né? Talvez ela não consiga fazer esse gesto de ir lá. É treino. É treino. Tá É vendo? treinar um Tudo na abraço. vida é Assim como treino, vocês né? treinaram aqui, é treinar isso treino, mais vezes. quer dizer, não tem que fazer muito drama. Vai lá e abraça. Porque se vocês fizeram isso aqui hoje e nunca mais fizerem, vocês vão parar de fazer. Mas se vocês se abraçarem toda vez que vocês se encontrarem, treinarem isso, Então, tá vocês vão se combinado abraçar. agora. Não vai ter Vai jeito. chegar aqui, É treinar. vai ter todo dia, vai ter. Vai ter. Olha aí, Andréia Tem mais. Miron, boa tarde. Antes de tudo, gostaria de parabenizar o trabalho do Life Trainer Douglas Maluf e perguntar como a PNL pode ajudar as empresas a terem melhor rendimento de seus colaboradores em uma época de crise econômica e altas pressões. Excelente pergunta. As pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas por comportamentos. Então, geralmente, as pessoas e as empresas que querem performance têm que preparar os seus colaboradores na questão da inteligência emocional, de saber administrar as suas emoções. A gente viu aqui vários exemplos de pessoas que se superaram utilizando as suas emoções, negativas ou não. Todo ser humano tem 4 sentimentos que são básicos: medo, raiva, tristeza e alegria. Ele utilizou a tristeza dele para fazer algo bom para as outras pessoas e para ele mesmo. Ela utilizou talvez a decepção e a raiva, a tristeza dela para fazer algo para que ela conseguisse sair bem na vida. Então, as pessoas têm sentimentos, têm emoções, e os colaboradores também. Então, se eles souberem utilizar essas emoções em prol dos seus objetivos, das suas metas e das metas da empresa, com certeza a empresa vai atingir os resultados que ela espera. O que a gente tem que mudar para deixar de se atrapalhar?
A primeira coisa é assumir a responsabilidade. Tá. É ter autorresponsabilidade. Eu costumo dar esse exemplo, né, que é na família, mas serve no trabalho. Já ouviu falar em algum trabalho onde as pessoas falam assim, lá eles não vão com a minha cara. Já deve ter ouvido isso em algum lugar. Ou então, na família, aí você chega para a esposa e fala, eu não faço sexo com ele também, é o tamanho da barriga, grosseiro, nada romântico. Aí você pergunta para ele, sabe o que ele fala? Por que eu vou perder a barriga, não faz sexo comigo? Fica um culpando o outro. Porque quando eu acho um culpado, eu não tenho que mudar. Então, assumir a responsabilidade é o primeiro passo. E eu tenho uma frase para a autorresponsabilidade, que é assim, relaxa, tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece. É doído de ouvir, é fácil de entender, mas não é muito fácil de aceitar. Mas é mais ou menos isso. Porque passado é passado, futuro é futuro. Você está sem dinheiro? Relaxa, tá tudo bem. Cada um tem a vida que merece. Você fala, nossa, Luz, mas você nem me conhece, você não sabe de onde eu vim, você não sabe a minha história, como assim? Mas é isso, mas eu sei de histórias, e você também sabe, de pessoas que não tinham nada e chegaram lá e hoje tem muito. Eu sei que passado é passado, biografia é biografia, e futuro é futuro. Então, relaxa, está tudo bem. Porque, cada um tem a vida. Cada um constrói a sua vida. Está vivendo exatamente aquilo que merece. Pode ser sorte, pode ser azar isso. Depende do que vem depois. Tem pergunta do Vanderlei, de Guarulhos, São Paulo. Ele fala que através de treinamentos e coaching ele conseguiu uma performance melhor, mas ele sente algumas barreiras inconscientes que impedem ou meio que sabotam antes de atingir resultados melhores. Há alguma ferramenta ou técnica que poderia me ajudar? Sim, a programação neurolinguística. Eu vi que ele citou ali coaching, e coaching é um processo muito racional, de perguntas, respostas. O coaching não vai chegar nessas questões mais inconscientes, na emoção da pessoa. E eu acredito que as pessoas mudam pela emoção e não pela razão. Tá. Porque se fosse na razão, se fosse na conscientização, as pessoas já tinham mudado. As pessoas sabem o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Então, as pessoas vão mudar na emoção. Ou, como a gente estava falando, naquelas coisas, naquelas crenças enraizadas. Mais arraigadas que você nem sabe que tem, sabe, né? às vezes da infância, que você vem carregando, ou coisas do passado. Essas crenças fazem com que você se comporte como você se comporta. Então, a mudança dessas crenças ou de percepções mais inconscientes vai gerar os resultados que ele está querendo ali. Então, programação neurolinguística é uma ferramenta muito boa. Muito bom. Fala um pouquinho, Luciana, do espetáculo mais. Bom, o que exatamente? Qual é a tua sensação quando você tem um trabalho que é muito de denúncia de uma realidade e que é uma denúncia muito sofrida? Ao contrário do que a gente está falando aqui, não é um abraço, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso no teatro pela poesia. Claro que é um espetáculo de cunho documental, então a gente traz muitos dados, mas eu acho que quando a gente entra pela poesia, as coisas começam a ganhar outros sentidos, né? Então é esse percurso que a gente faz, assim, de entrelaçar dados, fatos reais com a poesia. E isso o teatro é que consegue. E como é que as mulheres reagem, como é que as pessoas reagem, como é que as pessoas vêm falar com você? Olha, as mulheres ficam muitíssimo emocionadas, muitas, porque eu não faço aplauso, eu recebo aplauso no palco, não. Eu faço de uma outra maneira e, no final, eu fico para abraçar as pessoas, quem quiser. E elas têm muitas mulheres que me abraçam muito emocionadas, muito mexidas, e eu ali de cima, né, do palco, eu consigo ver a reação da plateia, né? Pelo menos as primeiras pessoas eu consigo ver muito bem. E aí eu lembro de um casal que estava abraçado no começo do espetáculo, né, para ver a peça, e logo depois, assim, das primeiras cenas, eles já começaram a se distanciar. Foram ficando desconfortáveis, né? Foram ficando desconfortáveis. Mas, no final, estavam muito tocados, emocionados, vieram falar comigo. Não é um espetáculo sobre um tema fácil. Mas você ouve muito desabafo, por exemplo? Não é o espaço para isso ali, né? Mas depois, nesse encontro com... Também não é, porque na saída deles eu só recebo eles com um abraço, nada é muito dito, né? Às vezes porque nem a pessoa consegue falar, porque você sai... Mas muitas vezes basta um abraço. E receber um abraço também, às vezes, é o que detona esse desabafo, né? Sim. Não sei. Luciana, durante a sua temporada lá na cidade, no México, como é que você lidava emocionalmente com os casos que você sabia? Você se apresentou tinha no México? contato com eles?
Não, a gente fez uma abertura de processo num espaço interessantíssimo, que era o Senedi Dança, José Limon. Mas foi uma abertura de processo porque a gente ficava lá experimentando coisas. Mas era um mergulho nesse tema da violência, e, sobretudo, violência de gênero, né? Então, a gente ficava lendo muita coisa, a gente via muito documentários sobre o tema. Então, não era mole. Eu dividi o quarto num Airbnb com as outras 2 atrizes, na época, e era assim, todo dia tinha um pesadelo. Todo dia tinha alguém gritando, entendeu? Então, foi muito tenso. Colocar no corpo toda essa experiência é muito dolorosa. A gente tem que achar assim, caminhos, né, para que isso vire uma casca grossinha. Isso, você jogar de volta e não ficar dentro de você te comendo, né? Você tem que calejar um pouco para que aquilo vire experiência, mas que não seja sempre um resgate do fato que te deixa, assim, às vezes até sem ação, sabe? Trabalhar com isso é muito difícil. É muito Mas tem a recompensa, porque, olha aí, a TT Andrade, nossa telespectadora fixa, ela fala que ficou apaixonada quando uma amiga falou do projeto Desmontando Bonecas Quebradas. Ela não hesitou e fez questão de contribuir à famosa vaquinha. Ela falou que em breve quer ler o livro. Eu acho que TT mora em Londres, assim, porque a gente tem uma relação bem íntima. Ela manda mensagem todos os dias. É Londres, né, TT? Eu acho que é Londres. Legal. Mas eu você sei que a vem TT contribuiu, porque eu fico vendo todos. A gente tem, né? A gente vê. Uma querida. A gente reconhece os nossos os suportadores. Nossos apoiadores, a gente sabe direitinho. A gente fica até amigo. Eles têm recompensas, né? Tem. Isso não é só dar o dinheiro. Aí um dá o dinheiro, tem um workshop, ou tem ingressos antecipados. Qual é a recompensa mais legal do seu? Cara, qual é a recompensa mais legal? Não sei. Tudo é bacana. Inclusive eu não falei sobre isso, mas agora posso falar. Sexta-feira eu vou fazer um show para angariar fundos para o espetáculo no Sefton. É um lugar confortável, porém pequeno. Então são tipo uns 50 lugares, tem poucas vagas, mas ainda tem algumas, né, Marcela? Inclusive, tem 9 vagas ainda. Tem 9 vagas. Então, depois de amanhã no Sefton, fica na Glória, ali na Santo Amaro com a Catete, naquela esquina tem uma padaria bem ali. Às 8 horas da noite, 20 horas. Mais um workshop de composição musical, né? E um workshop de composição. No mesmo dia, não? No mesmo dia. Mesmo Show, dia. Workshop. No dia seguinte, olha como a gente está ralando. No dia seguinte, temos um sarau. Não é isso, Marcela? Isso. É um sarau julino que a gente vai fazer lá na Galeria 80, em Copacabana. Legal. Que as pessoas podem cantar no karaokê, vai ter comida típica, tudo para ganhar fundos para o nosso musical. Você é de onde, Marcela? Sou de Manaus. Tô sentindo sotaque. Não, lá em Manaus, muito conhecida lá em Manaus, Marcela. Faz shows. Legal. Acabei de saber que pelo ponto que a TT é de Londres, mas o coração é do Brasil. Valeu, TT. Muito bom. Então, todos na sexta-feira agora. Sexta-feira, faço um show no Sefton. Sábado tem o sarau. O que mais que tem, gente? Todas as informações sobre sarau julino, sobre workshop de composição, show exclusivo do Jay, estão no nosso Instagram, @aconteceumusical, e as inscrições são feitas pelo e-mail, aconteceumusical@gmail.com. E ainda tem 9 vagas, gente, se vocês quiserem. Dá pra ir. Dá. Aqui já são 6. Muito bom. Então tá. Podemos terminar? Não, tá bom. Fim, né? A gente fica. Gente, foi muito bom. Obrigado, Douglas. Obrigado, Luciana. Obrigado, Cristóvão. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Palmas pra vocês. Até amanhã.